Pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita e a gente está aqui para mais um episódio diário dos nossos videocasts falando sobre concursos públicos. Hoje a gente vai falar sobre método de estudos. Eu falei que as atividades essenciais para a gente começar os estudos são pelo menos 3. A gente precisa escolher uma área, a gente precisa ter bons materiais, a gente precisa ter um método. Hoje a gente vai falar de método de estudos. Eu vou trazer para você a apresentação do Ciclo EARA, que foi um método que eu criei que é muito simples, que é uma reunião de 4 etapas, absolutamente simples, para você poder ter a certeza de que você vai fazer tudo que é necessário para você poder passar. Isso é o que eu chamo de aprendizagem acelerada. Qualquer dia a gente vai falar sobre aprendizagem acelerada ainda, que é um conceito interessante, que é um conceito muito importante para a gente entender alguns aspectos dele, mas essas 4 etapas elas são fundamentais para você aprender rápido, para você aprender bem e para você aprender definitivamente, que é o nosso objetivo aqui. Então eu espero que você goste do episódio, estamos indo para a gravação e a gente se fala ao final dele, combinado? Pessoal do blog do Fernando Mesquita, aqui Fernando Mesquita trazendo para você sempre o melhor da preparação para concursos públicos e hoje a gente vai falar sobre método de estudos. Eu falei anteriormente sobre as 3 atividades principais que a gente tem quando a gente vai começar a se preparar para concursos públicos. Então você precisa de uma área. A gente falou que quando precisa de uma área, você não vai selecionar um cargo específico. Por quê? Porque você limita as suas opções e você impede que você tenha um desempenho adequado caso surjam outras provas no caminho. Então, em vez de selecionar um cargo específico em que você fecha muito as suas possibilidades, você seleciona uma área. Você vai selecionar área fiscal, área administrativa, área jurídica, área alguma coisa que você possa fechar um tanto sem suprimir muitas das suas possibilidades. O segundo elemento que a gente precisa são bons materiais. Então, você tem que escolher o material adequado ao seu nível de estudos, você tem que escolher um material que cubra aquilo que você está estudando, aquilo que você precisa estudar. E, por último, a gente precisa de método de estudos. É sobre método que a gente vai falar hoje. Eu toquei rapidamente nesse ponto da última vez que a gente conversou, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Método não precisa ser uma coisa complicada. As pessoas, elas querem fórmulas miraculosas para poder fazer as coisas, elas querem fórmulas miraculosas para elas poderem passar num concurso mais rápido. Mas se você usar essas 4 etapas que eu vou te passar hoje, você pode ter certeza que você vai ter uma chance enorme de ter um grande aproveitamento nos estudos. E é isso que a gente quer aproveitar o nosso tempo. Eu trato aqui de aprendizagem acelerada. O que é aprendizagem acelerada? É você aprender mais rápido. É você não só aprender mais rápido, mas você também reter aquilo que você está aprendendo. Porque de nada adianta você aprender alguma coisa e você esquecer isso daqui a pouco. Então a ideia aqui é que a gente possa aprender o mais rápido possível, gravar esse conteúdo e passar na prova. Então todas essas etapas, elas são importantes, obviamente, e para isso você precisa de um fluxo de trabalho, você precisa de um workflow, que os americanos chamam, e que é muito importante, é um conceito muito obscuro ainda para a gente. Você precisa de um método para você poder fazer isso, para você ter a certeza de que você vai fazer tudo. O método de estudo serve exatamente para isso, para você ter certeza de não deixar nenhuma etapa de fora. O que eu tenho observado ao longo dos últimos anos trabalhando com candidatos é que muitas vezes eles sabem que precisam fazer alguma coisa, mas não sabem como fazer. Então eles acabam não fazendo exatamente por não entender ou a importância daquilo essencialmente. Eles sabem que pode ser importante em tese, mas para mim de repente não é. E às vezes eles não sabem como fazer. Então, por exemplo, uma pessoa sabe que precisa... Peraí. Uma pessoa sabe que precisa fazer questões, mas ela não sabe exatamente como que ela vai resolver essas questões. Então a gente está aqui para resolver exatamente esses problemas, para a gente ter uma ideia de sequência que a gente precisa seguir nos nossos estudos para ter a certeza de ter um aproveitamento ótimo naquilo que a gente for fazer. Hoje a gente vai falar sobre ciclo EARA. O que é o ciclo EARA? Ele é uma metodologia de 4 etapas, cada uma dessas letrinhas do ciclo significa uma atividade. Todas essas atividades são essenciais. Eu gosto da metáfora de uma mesa. Você tem uma mesa com 4 pés. Se você tirar qualquer um desses pés, a mesa pode até ter algum equilíbrio instável ali, mas ela tende a cair. Então, e a sua aprovação ela está em cima, né? Ela é uma coisa frágil, ela é um bibelô. E caso a sua mesa ela fique instável e caia, o seu bibelô cai no chão e quebra. E você não quer que a sua aprovação se quebre. Você quer que, na verdade, a sua aprovação cresça grande, forte e te ajude a chegar no seu cargo público. Esse é o nosso objetivo no final das contas. Então, para a gente partir para essas 4 etapas, uma coisa importante para a gente saber é que primeiro você precisa planejar. Antes dessas 4 etapas, uma etapa que antecede essas 4, que falam do seu processo de estudos propriamente dito, são as suas etapas de planejamento.
Para falar sobre planejamento, a gente vai ter um episódio específico em algum momento do futuro, mas são basicamente duas formas que você tem, ou o quadro horário ou o ciclo de estudos. Eles são as duas formas de dividir o seu tempo. Planejar significa dividir o seu tempo, atribuir tempo àquilo que é necessário. Então você vai ter a certeza de que você vai estudar mais das suas matérias mais difíceis para você, e isso é importante, muita gente não faz isso. Muita gente estuda mais o que é mais fácil, porque é mais tranquilo, porque eu me sinto mais confortável, porque eu estou na minha zona de conforto. Mas você precisa estudar mais aquilo que ao mesmo tempo é mais difícil e é mais importante para a prova. Esse é um conceito bastante importante que a gente precisa trabalhar. Uma vez que você tenha dividido esse seu tempo, a gente parte aí sim para as nossas atividades de estudos, que a gente vai passar rapidamente. As 4 etapas do ciclo EARA são estudos, aplicação, revisão e adaptação. Estudo é o seu contato com o conteúdo ou o seu aprofundamento em alguma coisa que não tenha ficado clara, caso você tenha estudado anteriormente. A aplicação é a resolução de questões, e essa resolução de questões pode tratar de questões objetivas, pode tratar de questões discursivas, pode tratar de questões orais, se você estiver fazendo sustentação oral, para você ser magistrado, para você ser, enfim, qualquer área que cobre isso. Revisão é a terceira etapa. E adaptação, que nada mais é do que você fazer registros daquilo que você passou para você poder adaptar o seu processo de estudo de acordo com as suas dificuldades. Vamos falar um pouquinho dessas 4 etapas? Nos estudos, que são uma etapa extremamente importante e que acabam sendo a etapa que a maioria das pessoas faz, você pode ter certeza que as outras 3 são muito mais negligenciadas do que essa. Nos estudos, você precisa entrar em contato com o conteúdo que você vai estudar. Uma atividade fundamental que você precisa durante os estudos é ter estudo ativo. O professor Pierluigi Piazzi falou sobre isso, em todos os livros que ele escreveu, infelizmente já faleceu, mas grandemente. Ele falava sobre estudo ativo. Estudo ativo é você estudar mexendo as mãos, ou seja, você está produzindo conteúdo enquanto você estuda. Essa é a atividade essencial. A gente tem muitas técnicas de estudos. A gente tem técnicas para você ler mais rápido, a gente tem técnicas de anotação, a gente tem técnicas de tudo que você imaginar para você poder trabalhar com essa fase de estudo. Mas essas técnicas, elas precisam ficar menos concentradas na etapa dos estudos, que é apenas uma etapa, a gente precisa lembrar, e elas precisam se estender pelas outras etapas que a gente vai trabalhar, que é o que os candidatos normalmente erram, é onde eles normalmente negligenciam. Eles não trabalham as outras etapas, eles se focam em estudar, estudar, estudar e acabam não tendo bons resultados quando chegam na prova. A única coisa que você precisa saber agora, para você começar, para você ter uma atividade fundamental na sua cabeça, se você pensar assim, o que eu preciso fazer durante os estudos? Eu preciso estudar ativamente. Estudar ativamente é você estudar mexendo as mãos. O que você produz enquanto você está estudando? O seu material de revisão. Quando a gente fala de material de revisão, e a gente vai passar para essa etapa daqui a pouco, você precisa construir um material que seja conciso, que seja objetivo e que tenha as suas dúvidas. Muitas pessoas perguntam, Fernando, eu posso comprar material de revisão? Eu posso comprar mapas mentais? Eu posso comprar resumos? Eu falo, pode, mas você não vai atender um princípio fundamental desse material, que é ter as suas dúvidas. Se esse material não tiver as suas dúvidas, ele vai ser muito menos útil do que alguma coisa que você tivesse construído. Porque às vezes ele tem um tamanho 10 e você só precisaria de um tamanho 2 naquela disciplina. E você acaba não vendo aquele material, acaba deixando um assunto de lado, um assunto que seria importante, e aquilo pode prejudicar na prova que você for fazer. O ideal é que você sempre construa o seu material de revisão. Por quê? Porque essa construção desse material vai te dar a certeza de que as suas dúvidas estão ali previstas, de que as suas dúvidas estão ali assinaladas e tratadas, tá? Então a gente já vai tratar de material de revisão. A segunda etapa, depois que você estudou, ou seja, você leu o seu material, produzindo o seu material de revisão para você entrar em contato com aquele conteúdo, para você aprofundar aquele conteúdo a partir desse momento, você parte para a aplicação. A aplicação é a resolução de questões. Em todas as suas sessões de estudos, ou seja, aquelas sessões de 30, 40, 60 minutos que você vai fazer de cada disciplina, você vai resolver questões. Todos os dias da sua vida você vai resolver questões, até o dia em que você esteja sentado na sua cadeira empossado como servidor ou empregado público. Todos os dias você vai resolver questões, todos os dias sim. Mas Fernando, todos os dias sim, todos os dias você vai resolver questões. Fernando, o que eu faço quando eu não quiser estudar? Você resolve questões. Fernando, o que eu faço quando eu não quiser revisar? Você resolve questões. Resolver questões vai te acompanhar de hoje até o dia em que você estiver sentado na sua cadeira, empossado e não estiver mais pensando em prestar concursos públicos, porque a sua vida já vai estar pronta, bonita e ajeitada. Repita comigo. Vou resolver questões todos os dias. Isso é a coisa que você tem que levar dessa etapa. Como é que você resolve questões? Hoje a gente tem milhares de sites de questões que aglomeram essas questões para você não precisar ficar correndo atrás de provas. Antigamente eu tinha que comprar CDs com provas, eu tinha que ir no site da banca, quando a banca tinha site,
para poder pegar essas provas, selecionar as questões que eu queria resolver. Então você imagina, isso era um negócio que levava um tempo enorme para fazer. Hoje em dia você tem centenas de sites que são dedicados para você procurar essas questões, para você resolver essas questões. Eu sugiro que você tenha uma assinatura de um. O valor deles é irrisório perto do benefício que eles trazem. Então, tenha sempre isso em mente. Tenha uma assinatura de um bom site de questões para você poder ter acesso a essas questões. A gente tem 3 tipos de questões, eu não vou aprofundar esse tema. Se você quiser saber mais sobre isso, eu escrevi um livro sobre o ciclo EAR. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que seria esse processo, mas se você entrar em blogfernandomesquita.com.br/livros, você vai ver lá o meu livro do ciclo EAR, e ele é um livro que eu sugiro que você leia porque ele tem esse processo aqui bastante aprofundado. O livro foi um sucesso, felizmente. Agradeço a todos que leram, a todos que participaram dessa jornada comigo. E ele é um livro que traz esse método de forma completa, então eu sugiro que se você tiver interesse, você se aprofunde. Mas no livro eu trato de 3 tipos de resolução de questões. A resolução patrola, a resolução semáforo e a resolução cientista. São 3 etapas de resolução que a gente trabalha dependendo do nosso nível de estudos. Muitas pessoas não conhecem. Obviamente, esse livro ele foi escrito para poder, de forma simples, aprofundar o nosso conhecimento, que é muito superficial sobre os estudos. A gente não sabe estudar, a gente não sabe como estudar, porque a gente não aprende como estudar. Então, a gente acha que é simplesmente sentar na frente, abrir o livro e começar a ler. E é por isso que tantas pessoas no país todo têm tanta dificuldade com concursos. É exatamente por causa dessa incompreensão sobre o nosso processo de estudos. Então, esses 3 tipos de resolução, eles dependem do seu estágio de estudos, eles dependem de como que você está, e isso varia também da quantidade, da atenção que você dá para cada questão. O terceiro ponto que a gente vai trabalhar, nós estudamos, nós aplicamos, ou seja, nós resolvemos questões. O terceiro ponto é o da revisão. Revisão é um dos aspectos mais traumáticos que as pessoas têm, porque elas consideram a revisão como perda de tempo. Não é. A revisão ela é uma das fases mais importantes que a gente tem. Como eu disse, essas 4 etapas elas são fundamentais. Não tem como você tirar uma e ficar com um processo de estudos completo. Mas o que as pessoas fazem? Poucas pessoas revisam. As pessoas que revisam, elas constroem resumos enormes que elas nunca leem. São resumos enormes, perfeitos. Eu já vi, inclusive, uma pessoa me dizendo que o resumo dela ficava maior do que o material. Como é que você resume uma coisa e essa coisa fica maior do que a coisa original? É estranho, né? Imagina você fazer um trailer de um filme que tem uma duração maior do que o filme em si. Foi mais ou menos isso que a pessoa me disse naquele dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente acaba não entendendo algumas situações fundamentais. O resumo ele tem que resumir. O resumo ele tem que ser o menor possível. A gente tem 2 técnicas principais quando a gente fala de material de revisão, que são resumos e mapas mentais. Eu sugiro mapas mentais para 95% dos casos. Por quê? Porque o mapa mental ele é rápido, ele é completo, ele é bonito, ele é interessante, ele é intrigante e ele é muito rápido de ser revisado. Você tem como, às vezes, revisar o conteúdo inteiro de uma prova em 2, 3 horas por dia. Então, imagina, em 3 horas você revisar todo o conteúdo que você estudou até então, todo o conteúdo de uma prova. Isso é possível. E eu explico isso, eu escrevi um artigo sobre isso. Se você tiver interesse, entre em blogfernandomesquita.com.br/mapas mentais e você vai ter essa referência lá. Você vai ver o artigo. Eu escrevi um artigo muito simples, muito rápido, ensinando como é que você faz esses mapas. E é muito simples de você ver isso, de você absorver isso de fato. Então, o que eu quero é que você perceba a importância de revisar. A revisão ela é importante se você quiser lembrar daquilo que você estudou. Para mim, não tem validade nenhuma você estudar uma coisa e você não lembrar no dia seguinte. A revisão, ela nos serve ao papel de nos lembrar daquilo que nós estudamos. Então, se você quiser lembrar do que você estudou, você precisa revisar. Fernando, como é que eu reviso? Isso vai depender da ferramenta que você usa. Se você usa resumos, eu recomendo que você não revise menos do que uma vez por semana. Então, no mínimo uma vez por semana, se você usa resumos, você vai ver esse conteúdo todo da prova que você construiu até então para a gente poder trabalhar. Se você usa mapas mentais, você tem como você tem como revisar todo o conteúdo todos os dias, porque o seu tempo de revisão ele vai crescendo, conforme seus estudos vão crescendo, você tem como administrar isso. Uma segunda alternativa que você tem, que não há alternativa melhor, são só métodos para você poder fazer isso, é você revisar os seus mapas construídos no dia anterior, no dia seguinte, e no fim de semana você revisar todos que você viu até então. Então, o que a gente vê aqui é que uma revisão semanal ela é interessante. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo que você tem conteúdos que você não precisa mais revisar, porque os conteúdos estão gravados na sua cabeça. Porque ao mesmo tempo que você estudou, você resolveu questões, você revisou, aquilo começou a ficar gravado, ficou claro para você. Então você não tem mais dificuldades naquilo. Então,
você sabe que a partir de agora você tem plenas condições de seguir em frente sem aquilo, porque aquilo faz parte do seu rol de conhecimentos. Então essa é a beleza dos estudos também. Conforme você vai consolidando aquela base, os seus estudos vão ficando cada vez mais rápidos, porque tem um contingente ali de conteúdos cada vez menor que você precisa estudar para você ter certeza de que você vai passar. Olha só que coisa bonita. E por último, adaptação. O que é adaptação? Adaptação é você fazer registros daquilo que você estudou para você poder ter uma noção de como que você está indo. Muitas pessoas chegam numa determinada fase e falam assim, poxa, eu empaquei nos meus estudos, eu inclusive construí um conteúdo sobre isso, eu publiquei um vídeo sobre isso, um podcast. As pessoas falam, eu empaquei nos estudos, mas para você desempacar, você precisa saber onde é que estão seus gargalos. E para você saber onde é que estão seus gargalos, você precisa ter um registro das questões que você resolveu, dos simulados que você resolveu, para você saber onde é que estão suas dificuldades. Em uma determinada disciplina, às vezes você não tem dificuldade em 100% dela, isso não é comum. Você tem uma dificuldade, às vezes, em 30% da disciplina, em 20%, mas quais são esses 20%? Quais são os 20% da disciplina que estão te impedindo de dar aquele passo adiante no que você está estudando? É isso que você precisa saber e é isso que a adaptação traz para a gente. Eu recomendo que você faça tabelas das questões resolvidas com os assuntos que você está resolvendo. Eu recomendo que você faça uma tabela com seus simulados resolvidos, com seu percentual líquido de acertos, com a data que você resolveu o simulado, para você ter uma ideia de como é que você foi, e do seu tempo de estudos. Algumas pessoas não gostam de registrar o tempo de estudos delas, mas isso é importante, principalmente se você estiver achando que você está evoluindo devagar. Às vezes você está evoluindo devagar porque você não está se dedicando tempo suficiente. A gente vai falar sobre tempo de estudos em breve, mas só para a gente ter uma ideia geral, eu recomendo que você estude o máximo que você puder e que seja saudável para você. Por quê? Porque quanto mais tempo você estuda, maior a probabilidade de você entrar em contato com uma explicação, com uma questão, com um material de revisão que te permita aprender aquilo de fato. A gente vai falar sobre qualidade de estudos também no futuro, mas a ideia principal aqui é essa, é você ter essa noção de que conforme você avança nos seus estudos, o seu tempo de estudos ele influencia naquilo que você absorve. O tempo de estudos ele é a matéria-prima do seu aprendizado. Então, se você não tem tempo de estudos, obviamente vai ser muito difícil você aprender um conteúdo. Então, 4 etapas, estudos, aplicação, revisão e adaptação, esse é o ciclo EARA. Eu falei que era simples, essa é a metodologia que você precisa. Essas 4 atividades, conforme o tempo for passando, você vai se aprimorando em cada uma delas, você vai aprendendo em cada uma delas. Você vai ver que cada etapa dessas, na verdade, é um mundo e você tem várias possibilidades para você trabalhar com todas essas alternativas que a gente tem. Então, você precisa ter isso muito claro na sua mente quando você estiver no seu processo de estudos, para você ter a certeza de que nenhuma dessas 4 etapas vai faltar, porque as 4 são fundamentais na sua preparação, na sua evolução dos estudos. Então, o que eu recomendo é que você tenha muita atenção com isso, porque, como eu disse, o método de estudos ele é um dos pilares da sua aprovação. Se você não tem um bom método de estudos, nada vai te diferenciar daqueles 1 milhão de leitores que compraram um livro do autor, daqueles 10 mil alunos que compraram um curso do professor. Então, nada te diferencia. O que você precisa, então, é criar diferenciação. Em que sentido? Tendo um bom método de estudos para você poder absorver ao máximo o seu material. O método de estudo serve para você potencializar a sua inteligência, o seu material e o seu tempo. Aprendizagem acelerada é exatamente você ter um bom método que permita, no menor tempo possível, você ter o máximo de aprendizado. E é isso que a gente está trabalhando aqui hoje. O Ciclo EARA serve para isso. Novamente, se você tiver interesse em aprofundar nisso, eu escrevi um livro sobre o assunto. Se você entrar em blogfernandomesquita.com.br/livros, você vai encontrar lá o meu livro do Ciclo EARA. Recomendo que você leia, é uma leitura muito simples, muito agradável. É uma leitura como se a gente estivesse conversando numa mesa de um bar e eu te explicando como é que as coisas funcionam. Então, é uma grande oportunidade para você para sair na frente dos demais candidatos. A gente precisa sempre pensar nisso. Como é que você faz para sair na frente daquelas outras pessoas que não sabem o que estão fazendo? Basta você saber, basta você investir no seu conhecimento para você saber de fato o que você está fazendo. Combinado? Senhoras e senhores, aqui é Fernando Mesquita do blog Fernando Mesquita. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá! Muito bem, pessoal. Aqui, então, nós falamos sobre método de estudos, eu espero que você tenha gostado. Isso é uma ferramenta fundamental. Como eu disse, é uma ferramenta fundamental para você entender como que as coisas funcionam, como que você pode extrair o máximo de cada sessão de estudo sua. Tá? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você está assistindo isso, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá!